Bom dia, tudo bem? Oi, Neide, você tá bem? Seja bem-vinda. Tudo certo com vocês? Hoje vamos falar um pouquinho sobre temperamentos no relacionamento e o que ele influencia no relacionamento, né? Então, ontem até não consegui fazer a live com vocês. Mas hoje estou aqui com muito favor para entregar. Ai, você tá bem, minha querida? Aqui a gente vai trazer muita coisas interessantes. Vamos buscar um pouquinho mais sobre isso, que se entender um pouquinho dentro disso. E outra, vocês aí, ó, que tem amigas que estão, né, querendo se relacionar e não conseguem, bem-vinda com café, gente. Mas que gostam, né, de queiram saber um pouco mais sobre o porquê que o relacionamento muitas vezes não chegam até elas, ou vice-versa, né? Então, um fator que mexe muito com as pessoas, principalmente esse mês que está chegando. Esse mês já chegou, gente, desculpa aí, mas é o dia do namorado que eu ia colocar, que é o dia 12. Ai, que bom que vocês estão bem. Ai, as suas atletas mais lindas, né, gente? Elas são impecáveis, maravilhosas. Bom dia, Gi, seja bem-vinda. Aqui nós estamos entregando um pouco para vocês, né? Ah, você tá bem? E o quanto a nossa forma, o quanto a nossa psique, na verdade, né? Que a psique é uma coisa que é o cérebro, vamos pensar assim, como a minha mente pensa sobre isso. A minha psique é a parte que muitos falam, né, sobre psique. E o que que é? É a parte central da emoção, né? Porque aí vamos falar psicólogos, psiquiatras, é os que cuidam da mente, mas que cuida muito também nessa parte. Psiquiatra, ele tem um lado clínico, né? Algum distúrbio ou algum realmente algumas coisinhas aí que sai fora do lugar e é um estudo, mas a parte de psicologia, quando fala de psicologia, fala muito de um cuidado emocional. Então, tudo que fala da psique, então, é igual eu falo, né? Eu trabalho na morfopsicologia, né? A morfo da psique, a morfo da forma da psique. Então, o psicólogo é mais na parte de análises clínicas, né? Então, ele tem um fator nesse lado. Só que quando você começa a se conhecer, você começa a realmente ter mais firmeza em quem você é, mais atuações. Vou falar para vocês, a autoconfiança começa a ser desenvolvida no cérebro. Isso tudo não é na imagem só, né? Que a pessoa pensa que, eu vou fazer tal coisa e a minha imagem vai revelar e vai aparecer. Só que só representa algo sobre nós quando realmente nós transferimos eles de lugar dentro de nós. Enquanto nós estamos ali alimentando, ou enquanto nós estivermos muito focados sobre esse fator, né, de alguma dor aí que exista, é muito difícil de você transformar, transfigurar isso. E por isso que fala, quando existe dor, e todo mundo fala, eu não quero muito saber disso, porque eu não tenho dor nenhuma, eu estou muito bem resolvida, ou muito bem resolvido, por que o povo tem essa afirmação de falar que eu tenho problema? Né? A maioria dos psicólogos, ou eu que trabalho com a morfopsicologia, quando chego perto das pessoas, ela fala, mas você vai resolver problema, mas que problema? Eu tô tudo bem, tá tudo ok comigo. E, gente, não é verdade. Eu quero que você entenda que eu sou uma pessoa que eu passo todos os dias resolvendo algo, que algumas dores que há dentro de mim, e que cada dia vem trazendo revelação sobre isso, né? Então, se você se entender um pouquinho mais, você começa a se tornar uma pessoa mais confiante, uma pessoa que tem mais a entregar ao outro, porque relacionar-se é realmente conjugar-se, é entrar em junção sobre uma coisa só. É se fundir em um só. E muitas pessoas estão vivendo hoje não por essa fusão, vamos pensar. Ela até fala, até tem a gente, né, quem tem até agita aí agora, e a gente, né, aplicou muito tempo um curso que fala da mulher única, que é muito interessante. Quem não fez, tenta procurar isso, vai buscar, porque eu vou falar para vocês que ajuda muito. E um fator, por quê? Porque
é o desenvolvimento realmente da psique. Ali é uma universidade que cuidou dessa linha emocional e trouxe isso em escrita, né, em aulas para auxiliar mais, né? A gente fala que tem a mulher única, o homem ao máximo. Isso ajuda? Ajuda, porque traz um bom conhecimento, um desenvolvimento, né, que trabalha sobre nós. Então isso trabalha muito legal. E cada coisa que nós vamos buscando cada dia mais sobre a nossa imagem, sobre o que queremos apresentar, né? Seja bem-vinda aí. Eu não sei se é a Lúcia ou é a Carla, mas sejam muito bem-vindas. Se for uma das duas, eu creio que seja bem-vinda, tá? Então, o que eu quero que vocês tragam para sua história agora é isso, né? O porquê essa transformação, por que eu preciso me transformar para que algo aconteça, né? Ai, mas fazer em transformação, eu adoro o jeito que eu sou, não penso em mudar e nem nada, mas posso falar que cada momento da sua mente, você pode transformar muito mais do que a sua fisionomia. É uma coisa muito mais certa, né, quando temos essa transformação. Então, se for interessante esse papo para vocês, manda aí no mínimo para 5 amigas, chama o maridão se quiser para ouvir um pouquinho, o namorado, se dá tempo, depois mostre a eles e vocês vão entender que tem alguma coisa que... Uma das maiores fatores que a gente estuda dentro da Morfo, ou também eu fui buscando muito mais isso, nem posso ficar batendo tanto em visagismo, porque o visagismo é a transformação do rosto, é algo que eu quero aplicar em mim, né? Nessa mudança física, mas a Morfo, ela trabalha de dentro para fora, então ela consegue restaurar a sua essência, né? E essa essência, ela fica muito mais afirmativa, é isso que eu quero que vocês entendam, que vai fazer com que vocês entendam melhor aonde que muitas vezes vocês se paralisaram e não entendeu. E esses cursos, como eu falo para vocês, né, essas mentorias que eu passei por muitas delas, imersão mesmo de estudo aprofundado falando sobre isso, então enquadra algumas pessoas de nomes, de renomes aí, que cuida somente da emoção, tá? Então tem o Cis, Paulo Vieira, também tem alguns cursos que fala, eu não fui coach, mas eu tenho um desenvolvimento pessoal, uma linha mais focada na imagem. Também tenho outros que eu venho, como Michele Lopes, que só cuida da parte mental, que é muito interessante, que fala também com os homens, né? E com mulheres, mas principalmente na área profissional, e foi muito focado, que foi um tempo muito, muito, muito glorioso na minha vida. E que responde muitas perguntas para homem, por que o homem tem mais necessidade de provar, de sobressair em algumas profissões, a dificuldade dele, se ele está com problema na profissão, automaticamente ele traz para o relacionamento. Muitos dele não se envolvem em relacionamento enquanto está passando nessa transição. Então isso tudo, gente, tem muito a ver com quem somos, dentro de nós. Então, se eu chego aqui e começo a jogar um monte de coisa, faz isso, faz aquilo, faz isso na sua imagem, automaticamente, se você estiver focado, você vai trazer para você. Mas o que acontece? Você não vai conseguir manter. Então, muitas pessoas, ela até tem um desejo de ter um relacionamento, faz todo o jogo da conquista, mas depois ela não consegue manter essa conquista. E muitos relacionamentos que se desfazem é por esse sentido. Então, quando eu me dediquei em falar sobre casais, falar sobre relacionamento, foi uma das coisas mais interessantes, sabe? Eu falo que eu amo mesmo isso, porque eu tenho um fator muito forte com família, com carinho, com amor por casais, e sei que tudo começa por um casal, né? Então isso faz com que você se torne uma pessoa melhor, envolva mais pessoas, queiram que as pessoas entendam essa proposta e invistam nelas, né? E investir, gente, em primeiro lugar, muitas vezes as pessoas só pensam em financeiro, mas o investir é o tempo de você, o maior investimento que você tem sobre você. É investir um tempo saudável, um tempo que tenha, né, que seja sadio e que você possa se encontrar dentro disso, tá? Então, e eu vou falar pra você, você pode fazer tudo de beleza, de estética para que o outro te reconheça, mas você não vai conseguir expressar realmente o que você quer quando você não muda essa área da psique. Tá? Se você não tratar essa área da psique, é tipo aquilo, um doente cuidando do outro, porque vai ter feridas, vai ter, eu falo que se torna meio uma vespa, né?
que ao mesmo tempo que tá ali quietinha, sem ninguém mexer, tá tudo bem, mas daqui a pouco quando abre a boca começa a cuspir e realmente a ferroada dói. Então eu quero que vocês entendam que quando fala de desenvolvimento pessoal, quando fala dessa área na imagem, ele tem um foco, ele tem um fator. Como que o meu cérebro, no meu temperamento funciona? O que que eu faço sobre isso? Hoje eu vou falar mais a linha técnica, tá? Para desenvolvimento mesmo, que as pessoas realmente na parte dos temperamentos para entender um pouco, e amanhã eu vou chegar aqui um pouquinho falando um pouco das cores que te auxilia, como pensar em preparar um ambiente para esse relacionamento, né? O porquê que o ambiente primeiro a ser tratado é dentro de nós. Então hoje eu falo de dentro e amanhã eu vou falar de fora. Como você expor isso, como você colocar sobre a sua imagem para receber isso muitas vezes sem falar um A. Tá? Você não vai precisar falar e automaticamente isso vai ser muito mais bem atraído para você se você estiver muito bem resolvida com isso, tá? Então, hoje eu também tenho uma coisa que, né, ficou um pouquinho ontem eu fiquei um pouco triste por causa de relacionamento, vou falar. Eu perdi o meu querido e amado cachorro e ele era muito importante na minha vida, ele chegou num momento muito interessante e também auxiliou o meu relacionamento, tanto que muita gente pensa que é só as coisas externas, não. Se o seu intuitivo tá com alguma deficiência, é interessante você pensar nisso. Então, é a forma mais fácil de ser tratado, porque o bichinho, ele trata realmente a nossa parte intuitiva. Nosso lado realmente do instinto, né? E isso faz com que o seu cérebro faça ações que antes ele não estava acostumado a fazer. E o meu cachorro que chegando, né, que é o Bartolomeu, depois eu vou estar postando aí algumas fotinhas dele. Ele se despediu ontem daqui de nós, né, e foi um tempo muito grato que eu tenho por ele passar pela minha vida, passar pela vida do meu marido. Ele mudou muito a vida da minha filha, do meu neto. Isso é muito, muito grandioso, gente. Então, se vocês puderem pensar sobre essa área criativa e instintiva, você querer buscar mais algo que faça, tanto que eu falo que é tão interessante que quando uma pessoa começa a se relacionar, ela fala, nossa, eu me sinto uma gatinha ali, ele se sente um gatinho, e o cachorro, e é tudo isso, né? Tanto que eu falo que tem pessoas, que tem até eu falo pra você que é uma pessoa que me ajuda muito, que é a pastora Cleide, é uma mulher aqui, tia do pastor, até que veio fazer a live aqui comigo. Ela fala, cuidado com o gatinho que pode virar um leão e você não perceber ele te comer. E é verdade, né? Então a gente tem que tomar cuidado com algumas partes aí do intuitivo, para que a gente não venha ter dores maiores do que a gente está tendo para ser aplicada. Então isso aqui na live, gente, é um bate-papo, é uma forma mesmo de entendimento, tá? Então, deixando um pouquinho de lado o Bartô, né, que não é motivo de tristeza, até para vocês entenderem, que isso também me fez aprender muito, entender isso, que ele veio para mim e cumpriu o tempo dele aqui como uma missãozinha do intuitivo. Eu entendi muito bem que era hora de dar adeus a ele, e ele, logicamente que ele não queria ir, porque ele não quer deixar os donos sofrerem. E não é nem pelo sentimento deles de falar, aqui é tão bom que eu não quero ir, porque não tem essa ideia o bicho, né? O cachorro não tem esse pensamento, ou o cachorro ou qualquer parte intuitiva só. Então, e muitas vezes, o que você também vai entender? Que no seu relacionamento, nós já falamos um pouquinho lá atrás, quando eu comecei a fazer as lives, e cada semana eu falei de uma área do rosto, essa área é bem localizada aqui em nós, tá? E tem muito a ver com o nosso passado, tem muito a ver com nossa infância, tem muito a ver com a nossa parte da criança que é em nós. E eu falo pra você que a maioria do relacionamento na vida adulta, você traz essa criança pra resolver ou pra responder por você. E a maioria dos relacionamentos dá errado porque essa forma não foi tratada. E você nem sabe que é isso que pega. Então, se o menino ou a menina, né, foi criada dentro de um temperamento de pais com muitos fatores ali no outono,
Então entenda que esses filhos vão ser mais automaticamente líderes, eles vão querer comandar mais, eles vão querer ter domínio sobre aquela pessoa e sobre o relacionamento, tá? É automaticamente isso que acontece. Então, quando eu pego um fleumático, que é um inverno, eu vou falar para você que é uma pessoa muito mais submissa, uma pessoa que fica sempre abaixo, sempre esperando pelo que o outro faça, espera mais porque não tem o desejo de tomar decisões, porque também vem de um lar dessa forma, e falo que tem muita influência. Então, por isso que eu falo que o intuitivo tem muito a ver com o que a pessoa vai ser aplicado na vida dela. Também posso te falar uma outra forma, que é a linha do primaveril, que se você foi criado com essa família, então é aquela família muito explosiva, que tudo grita e tem aquele boom, né? Ou ama ou odeia na mesma intensidade, e a mesma coisa acontece no seu relacionamento. Quando você está se envolvendo, você olha a pessoa e fala, meu, é com ela que eu vou casar, é a minha vida, briga com o mundo e com todos na sua volta, e acreditando que aquela pessoa é para você. Briga para ter a pessoa, e muitas vezes a pessoa chega na sua vida, você olha e não quer mais a pessoa, porque aquilo já não tem mais tanta importância. Porque o primavera, ele gosta de coisas novas, ele gosta de viver essa adrenalina e essa aventura. Não quer dizer que ele não queira um relacionamento, mas ele leva um tempo maior para amadurecer, e isso tem muitas dificuldades quando falo no relacionamento conjugal, quando eu falo de um relacionamento mesmo de namoro ou de entrega. Então é muito complicado. E quando nós temos o melancólico, eu falo que o melancólico, ele é a sensualidade em pessoa, ele tem toda aquela forma de ser conquistado, é a pessoa muito criativa, a que traz várias coisas novas para o relacionamento, minucioso sobre as escolhas, não vai, sabe? Só que também pode correr um risco. Se tem uma família que passou muito por isso, se torna uma pessoa totalmente até parecida meio toque. E se tem um outro relacionamento que a pessoa é do outono, os dois podem bater muito de frente. Então tem muita dificuldade no relacionamento. Então, se você for pensando o que te ajuda e o que te atrapalha, você vai entender que tem muito mais a ver com o temperamento do que com toda a junção, né? Ah, porque a personalidade. Porque eu falo pra você, gente, em todos os sentidos da vida. Isso é numa área profissional, isso é na área de vida, de relacionamento conjugal e também com os amigos. Tenta encontrar um caráter. Porque a partir do momento, se você se envolver com uma pessoa que tenha caráter, técnica você ensina. E eu falo que técnica é o que a gente vai aprendendo na vida. Eu aprendo algo com a minha amiga, com a minha irmã, vou num curso de desenvolvimento, vou lá e aprendo, leio uma revista, porque teve muitas pessoas que no nosso tempo agora, legal, olha, minha tia tá aí, seja bem-vinda, minha princesa, minha lindona, essa daí amo de coração. E quando você pensa nesse relacionamento, você vai vendo o quanto isso tem influência para você, tá? Então, se você parar um pouquinho, pensar agora, como será que eu atuo no relacionamento? Como que eu consigo? Qual técnica que eu desenvolvi durante a vida para poder aplicar nesse relacionamento? E a maioria das vezes você recebe a técnica e dá a diferença no que você vai fazer. E você não aplica, você só tem aquilo para aquele momento, para emoção. Então eu acho também que tem que pensar um pouquinho, que tem coisas que tem que entrar para mudar a tua história, tá? Eu faço um curso, gente, especializado em sexualidade. Fala realmente da vida, do nosso desenvolvimento, fala do nosso corpo, fala como ele age, como ele atua. Entra um pouco de parte biológica, parte da linha emocional, a linha mental, racional. E é totalmente diferente do que tudo que eu vi. Por quê? Eu fui estudando muito sobre isso. Então, quando falava de, vai ter um chá de lingerie, que vai uma sexóloga ou vai uma educadora, né? Uma educadora sexual, eu falo que é diferente, cada uma tem uma postura. Eu vim com estudos de educação sexual, tive cursos total com sexólogas e médicas ginecologistas que trabalham também na área emocional. Então isso faz uma junção de você conseguir transferir isso melhor. E o que eu quero que vocês entendam? Porque quando fala de um relacionamento, de namoro, de envolvimento, como que é, a maioria das pessoas a gente só vai falar primeiro porque a mulher tem uma forma de pensar e o homem tem outra. Por quê? Porque a mulher, o poder do sexo está sobre ela. Ela que responde isso, o poder foi dado a ela.
Entende? Esse envolvimento, toda essa forma que a mulher tem, essa performance que ela pode apresentar sexualmente, é muito mais da mulher do que do homem, tá? O homem não tem poder por isso. É tipo aquilo: eu preciso de alguém, eu preciso de uma líder para me direcionar o que eu devo fazer. Isso é muito interessante para as pessoas entenderem. Isso já é do desenvolvimento humano. E entende-se que mulher procura muito mais essa área do que homem. Por quê? Porque a mulher, seja bem-vinda, é o Marlon que entrou, né? Seja bem-vindo, Marlon. E o que acontece? Por que é mais desenvolvido para a mulher? Porque a mulher, no cérebro, ela tem uma partícula lá que foi para ela. Então, assim, a mulher, ela faz com que tenha esse desenvolvimento. Vamos dizer que ela a cachoeira sobre ela, sobre o desenvolvimento, né? Da forma dela pensar, e isso também tem nas suas partes genitais. Então, o mesmo fator que tem lá no cérebro, lá na parte genital também existe. Lembra que eu falo que tudo que está no cérebro está no nosso corpo físico. Então, quando ela entende melhor desse corpo, quando ela entende melhor desse desenvolvimento, ela pode aplicar melhor e saber levar. Por isso, gente, que esse poder é tão forte para a mulher, que se ela saber como que é ela, como que desenvolveu o corpo dela e como é os temperamentos dela, ela consegue ter tudo. E outra, eu vou falar para você, tudo que é de ensino aqui, você tem duas formas, pro bem e pro mal. Vai caber a você querer decidir, porque o ser humano, ele vive por decisão, ele vive por querer, decide aquele momento e faz. E aí pode ser que ela pode encontrar um problema para a vida toda. Como tenho muitas mulheres que chegam até mim, né, falando, e eu falo que o corte de cabelo, essa parte física tem a ver? Tem, porque ela vai começar a expressar no corpo, no rosto, nesse desenvolvimento, pelo sentimento que ela tá sentindo. Então ela consegue expressar melhor. Então cada temperamento vai ajudá-la nesse desenvolvimento, né? O homem de uma forma e a mulher do outro. Foi o que eu falei, o homem recebe. Temos homens românticos? Sim, gente. Quando o homem ele tem muita linha do romance, da entrega, daquele homem que gosta de, sabe, que liga, que manda flores, que prepara jantares maravilhosos, como a gente pensa, sabe, alguns atores aí. Vamos pensar qual que é um ator aí que vocês são apaixonadas, que aplicam isso, né? Vamos falar que eu sou do anos aí que eu gosto do Richard Gere, né? Ele traz aquela parte, né? Os filmes dele, nossa, é maravilhoso. Nós vamos falar de um filme que foi encantador, como Uma Linda Mulher, né? E aí você vai falar assim, qual a diferença? Quem que é esse casal? O que eles aplicavam nessa forma? Se você entender, ele é um ótimo executivo, é o cara que fazia tudo, é um cara que era muito bem sucedido, e quando ele encontrou... eu esqueci o nome dela, gente, né? Ele é tão famoso, esqueci o nome dela, mas tudo bem, né? A Julia Roberts, a equipe aqui dá o pique. E aí, o que aconteceu? Por que eu falo pra você que houve um relacionamento? Houve um olhar e ela estava ali sem nenhum fator de esperança, de expectativa, mas ali ela não mostrou quem era ela no profissional que ela praticava. Mas ela mostrou que existia uma menina, uma ingenuidade, uma pureza atrás daquela mulher toda. E isso fez com que os dois se conectassem. Isso fez com que os dois, um olhasse pro outro. E isso tem a ver com temperamentos, né? Isso tem a ver muito mais. Ele é um líder nato, ele vem muito de uma linha do outono, mas toda a linha de realeza, para vocês entenderem, que era um alto nível, que ele não se metia, não se envolvia com qualquer pessoa, mas ele pensava muito sobre o financeiro e tirar a empresa da mão de outra pessoa. E ali tinha duas dores, tá? Os dois passaram por dores na infância, na adolescência. Ela foi por causa que a mãe o batia muito e ela se sentia uma garota presa dentro de um quarto, né? Que isso fala muito no final, por que ele faz tudo aquilo. E ele, porque tinha muita mágoa e muito rancor do pai. Ele trazia o pai sobre ele. Ele não trazia a história dele, mas era do pai dele. Então, todo o tempo na profissão, na linha profissional dele, ele aplicava que ele queria todas as empresas. Ele pegava uma empresa que estava caindo na falência, ele comprava essa empresa para quê? Para mostrar
poder, gente, poder, porque foi aonde ele perdeu na sua infância. Como eu falei pra você, é difícil demais a gente falar sobre um adulto sem não trazer a criança. E quando eu trago a criança, eu trago o intuitivo. Então a pessoa tá indo pelo instinto dela. Ela não tá indo pelo realmente a emoção dela, que é a emoção tratável, gente. A emoção é um outro campo. Não quer dizer que o intuitivo não tenha emoção, como eu falei pra você. Mesmo eu tendo o intuitivo, eu tenho as 3 partes do cérebro funcionando sobre ali. Então, quando eu explico melhor num curso ou numa consultoria isso, se você tiver interesse de vir saber um pouco mais, para você entender um pouco mais como são suas ações, né? Por que que você sofre nesse sentido? Por que que você não consegue colocar isso? E nós falando da Julia Roberts, uma coisa muito linda dela, que ela era uma criança, e ela traz uma linha muito forte do inverno, por quê? Porque ela era lúdica. No começo, ele estava lá e ela foi para fazer a profissão, né? Ela foi para envolver ele na parte sexual, e ele falou, agora não. E ela foi para uma sala, deitou no chão igual uma criança, e ficou assistindo filmes de comédia. Gente, isso tudo eu quero que vocês entendam. Quando eu falei pra você, ó, o visagismo, dentro da morfopsicologia, trazem a Disney, trazem o Hollywood pra nós. Agora nós vamos falar aqui no Brasil, todo mundo é Netflix, né? Que é o desenvolvimento humano. Eles não vão trazer uma personalidade no filme. E entenda, vocês vão se identificar até com os filmes que tem muito a ver com a sua personalidade. Com a sua personalidade e o seu temperamento. E às vezes o que você quer viver no momento e não tá sabendo colocar aquilo. Então muitas vezes o filme mesmo já vira chave na sua cabeça. Não preciso ir lá fazer um desenvolvimento pessoal de 4 dias de imersão. Mas eu preciso entender um pouquinho mais e parar. Ó, por que que eu gostei disso? Será que isso tem a ver comigo? Em qual sentido? Aonde é que eu quero me desenvolver com o relacionamento, tá? E eu falo que quando você vai encontrar uma pessoa, ali a Julia Roberts, ela tava sem nenhuma, olha gente, quase todas as pessoas que eu conheço, elas não têm a pretensão de um relacionamento. Elas querem dentro do coração dela, mas isso não é exposto pra fora. Ela não consegue colocar, olha, eu estou pronta a me relacionar. Eu quero ter alguém. E isso já é uma grande dificuldade para a área cerebral. Se eu não falo o que eu quero, ele automaticamente vai fazer o que você vê. Se você estiver sozinha, dorme ali, não tem ninguém. E na hora, né, que é essa hora que eu falo que é muito louco, que muitas pessoas pensam que um relacionamento, ele é muito bom, gente, na parte sexual, sim. Muito, ele tem um fator muito grande num casamento, num relacionamento, né? Que hoje eu não posso falar que existe só isso, mas tem um fator aí que chega um momento que isso não passa a ser o primordial, o mais importante naquele momento. E isso até no namoro, só para você entender. Porque tem pessoas que no primeiro momento isso é tudo lindo, maravilhoso, quanto mais faz, quer mais, quer mais, quer mais. Só que chega um momento que isso começa a baixar esse primeiro fator do intuitivo, que é a revelação primeira, como se fosse a cabeça, né? Que eu falo que aqui tem um fator muito grande da boca, cada lugar que a gente existe aqui tem um fator do que você expressa. Uma coisa que eu quero que vocês entendam, um homem sempre vai se conectar com uma mulher pela boca dela. Tem muito mais poder pela boca do que pelos olhos. Por quê? Porque a mulher, a boca, assim, nesse fator do rosto que eu quero que vocês entendam, por que se entrega muito numa junção? Porque a boca é a linha da sexualidade. Quem tem o poder é a mulher. Né? Quem consegue dominar isso e tem todo o fator sobre isso foi dado a ela antes mesmo que ela nascesse. Esse poder foi na mulher e se representa na boca. O homem é na parte dos olhos. Por que da parte dos olhos e sobrancelha? Como eu falei, que a mulher vai se conectar muito com os olhos do homem. Porque é onde sabe que ele vai poder protegê-la emocionalmente ou não. Porque o fator do homem na vida da mulher é protegê-la emocionalmente. E quando nós entendemos isso, se torna mais fácil para um relacionamento. Se torna mais fácil para uma comunicação. Gente, o homem tem muito a ver porque a mulherada fala assim, não, o que ele olha para mim primeiro é o bumbum ou é o seio. Não, nem sempre. Tá? Ele vai olhar, mas a conjunção que ele tá vendo é pela tua boca. É pela forma que você se expressa, pelo que você fala, é pelo que você tá ali se colocando. Então uma mulher, ela até tem que tomar cuidado quando ela já tem um relacionamento e quando ela tem muita comunicação. Por exemplo, isso na área de um trabalho, por isso que sai muito relacionamento, né, extraconjugais, porque as pessoas também não se conhecem, não sabem onde é a dor maior que ela tem. Então automaticamente ela vai começar
começar a expressar isso. E ali, né, para aquela outra pessoa, e aquela pessoa vai ter ativação nisso. Ó, na minha casa falta, vamos pensar assim, nossa, e ela produz muito. Por quê? Dependendo do desenho da boca, da forma da boca, e aí vai a cor também, o batom que você usa, tudo isso tem a ver, que amanhã eu vou falar sobre cor, daí vocês vão entender mais ainda do que eu tô falando, tá? Vai ficar mais gostoso ainda, que fica mais fácil para você entender que é coisas muito simples para você poder mudar. E aí, se você tem essa conjunção de fala, de se colocar, e ele gosta desse papo, gente, é muito mais fácil desse homem ficar. E eu escuto que muitas mulheres falam, ah, ele teve um papinho, ó, só chaveco. Porque ela deixa de usar esse poder e o uso dele, que não é dele, não foi dado a ele. Ele não tem poder para isso, gente. A mulher só por olhar, ó, eu quero que vocês entendam, e ouvir também cabe muito forte para a mulher, que é a decisão dela. Então a mulher, ela tem muito mais decisões nessa parte relacional do que até o homem, porque o homem, gente, é muito pronto. Eu quero que vocês pensem assim. O homem é muito focado e muito pronto. Ele pensou, ele viu e ele vai para cima. É tipo isso. A mulher não, é totalmente outra coisa, ela tem que ouvir, ela vai ver a forma da força desse homem, como é o desempenho desse homem na vida para ela querer ter um relacionamento com ele. Ah, mas hoje, Adriana, o que nós temos aí é pessoas que nem têm tempo, e eu falo pra você, a maioria das pessoas que eu conheço, mulheres que não têm relacionamento porque elas não falam o que elas querem no primeiro encontro, porque elas não sabem o que elas querem. E aí vem todo o problema na vida delas. Por quê? Ah, eu vou lá, vou me relacionar com ele. Só que ele quer sexo, eu sei disso. Eu não sou. É coisa de louca, gente. Você também não pode ser hipócrita, que é a mesma coisa que você quer. Porque se você não tiver isso na sua cabeça, já parece ser muito ridículo. Ah, não, porque o homem, que todas as mulheres, eles só querem ir a mulher pra cama. Vem cá, a mulher também. Não tem problema nenhum com isso. Ainda mais se o poder é dela. Porque quem decide se ela vai ou não é ela. Quem tem domínio sobre isso é muito mais ela do que o homem. E eu não estou pré-julgando a mulher ou impondo sobre a mulher, não. Mas se ela entende isso, ela vira toda a chave da vida dela. Gente, agora, e como eu trato muito com mulheres, isso me conduziu a entender melhor isso. A entender como a mulher pensava, como o homem pensava, como que faz para isso acontecer, para que dê certo, tá? E outra, isso também aconteceu na minha vida, quando eu tive a minha escolha. E aí foi tudo uma coisa juntando com a outra. Falei, ah, entendi. Então, é por isso que a gente vai trabalhar. Tanto que a gente, todo mundo que me conhece fala, ah, Adriana casamenteira. Se não tiver, né, como você não gosta do santo aí, eu tenho uma amiga que ela bate isso claramente toda vez que ela me vê. E outra, na época que ela me conheceu, eu não tinha relacionamento. Mas eu sempre investi no relacionamento das pessoas. Porque isso pra mim foi sempre formidável. Então já é a minha essência, já veio comigo esse desenvolvimento. Então é muito mais fácil de quando eu entendo para me estudar e para me aceitar aquilo. Então quando você fala sobre a boca e o que você profetiza, o que você fala, gente, clamar é expor o que eu quero, é falar, é tirar de dentro para fora. Só que lá dentro tem muita coisa que tá fora da casinha, tá fora do lugar. Por isso que a mulher fala um monte de coisa e não fala nada ao mesmo tempo. E parece que fala e o homem não tá ouvindo. Por quê? Porque ela não fala realmente o que faz com que o cérebro dele se foque a ela. Ela fala coisas despercebidas. E ela fala pela sua defesa. E quando uma mulher se defende muito, gente, ela ataca. Ou um homem também, quando ele passa a defender, ele é igual o bicho. Lembra que eu tô falando só é uma parte muito forte de relacionamento, é no intuitivo. Não adianta falar pra vocês que já vai no emoção, porque não é verdade. Porque a emoção, ela entra um outro sentimento e entra o amor. Que o amor é decidido. O amor não é sentido. Eu não sinto amor para decidir amar alguém. Eu decido amar alguém e isso vai sendo desenvolvido dentro de quem eu sou. Isso muda, isso transforma, isso faz toda uma junção de quem você é. Isso responde a pessoa. Então, se você para um pouquinho, fala, caramba, então eu estou fazendo uma comunicação errada. Tá, e a hora que você se comunica e pensa, você pensou nessa comunicação, que é o poder disso. Quando eu penso numa sexualidade, automaticamente vai vir quem eu sou pra fora. E se eu respeito esse temperamento, cuido dele e coloco, gente, não tem como dar errado. E eu falo pra você que não foi uma, não foi duas, trabalhei muito com noiva, muito com desenvolvimento, nesse sentido de prática e também de aconselhamento.
E falo pra você, não dá ruim. O que dá ruim é você não entender quem você é e nem saber o que você precisa. Quando eu fiquei viúva, como eu falei pra vocês, eu tinha 27 anos, tava no auge da minha história, gente. Eu vou falar pra você, uma mulher de 25 a 35, ela tá no auge de construir família. O cérebro dela fica assim, ó, pum, pum. Vou falar, na verdade, a partir dos 17 anos, a mulher já começa a querer construir família. Automaticamente, ela tem muito mais poder de aplicar o sexo na vida dela, né? Eu falo que tem muita deturpação hoje na nossa sociedade, gente. Meninas muito novas, 11 anos, 12 anos, 13 anos, já se relacionando sexualmente. O que acontece com essas meninas? Elas estão prontas pelo corpo, mas emocionalmente elas não estão prontas. E a parte intuitiva e emocional é uma explosão, vocês não têm noção. Destrói a vida, muitas vezes, de um jovem. No começo ali, ele vai mudar, sabe? Ele não tem como, porque ele vai viver aquilo, viver até a vida da velhice dele, tá? Então você encontra muitas meninas, porque o corpo dela tá muito pronto, então com 13, 14 anos já engravidam, né? Hoje já tem meninas nessa idade que eu já ouvi, que já fez abortos provocados sobre isso na idade. Por quê? Porque é uma sexualidade que é apetite, tem aquilo, mas ela tem toda uma influência sobre ela. Uma história familiar, um passado muito reluzente sobre a vida dela, que quando ela põe naquele sentido, a luz se sobressai, né? E falo, gente, que não é a luz da bondade, muitas vezes, né? E ela pode estragar toda a história dela nesse sentido. Isso uma menina. A mulher com 17 anos, já posso dizer para vocês que o cérebro dela já está se formatando para esse amadurecimento. Por isso que a mulher com 21 a 23, ela tem certos pontos muito fortes sobre ela. E o homem leva mais tempo. Por quê? Sexualmente, a mulher se desenvolve muito melhor. E o corpo dela já se desenvolve para ela gerar, que é diferente do homem. O homem só joga a sementinha lá, e a mulher é que gera. Então o cérebro dela vai respondendo esse fator na emoção. Porque ela... E filho é família, gente, não existe. Muita gente eu falo isso, que as pessoas acham que é louco, né? O que eu tô falando, eu quero ter isso, eu quero um filho independente, eu quero filho... Também dá ruim, no relacionamento conjugal a gente tem que pensar muito isso. E eu hoje, o meu projeto maior de ensinar mulheres e homens a entender muito essa área é falar uma coisa que foi aplicada sobre a minha vida. Não case, não namore para casar, mas case para namorar. Gente, e quando eu falo sobre isso, parece ser clichê, mas não é. É muito, muito, muito importante essa forma que eu tô falando pra você. Porque a época do namoro é a época mais gostosa que tem. Porque é a época que você investe o intuitivo usando armas que você tem. Então vai colocar um monte de coisa sobre isso. Vai lá pra conhecer, como eu falei que a mulher sexualmente ela tem o poder. Ela vai saber muito bem mais se colocar, por isso que a mulher, eu falo que ela tem um corpo, né, que a gente fala que... E outra, o temperamento. A mulher do cinza tem uma forma de se colocar e se vestir, e se colocar diante de para conhecer um relacionamento. A mulher do outono tem outro, a mulher do verão e a do primavera tem outro. Cada uma tem sua personalidade ali no momento. Então vamos pensar na pessoa... Uma mulher mais fleumática, tá? Que ela traz esse fleumático em primeiro lugar da personalidade dela nessa área de relacionamento. Ela vai ficar mais de boa, é aquela mulher que não gosta de muita firula, de muita vestimenta, aquelas roupas que mostram muito corpo. Ela não tem isso, tá, gente? Se ela tiver no inverno mesmo, ela não vai ser essa mulher que expõe o corpo dela. Ela vai guardar muito isso, porque ela não sente frio, vamos pensar certamente nisso, já começa por aí. Então é aquela pessoa mais certinha, mais calma, mais sossegada, que talvez até leve mais tempo para ela se relacionar, porque como ela não se coloca muito, ela espera muito que o outro chegue nela, então ela não vai diante ao outro. Ela não tem a moral de ir lá e falar, olha, eu quero você, ou vamos começar a conversar, vamos se relacionar, manda uma mensagem ao oi. Ela fica pensando, como que eu faço para me relacionar com essa pessoa, gostei dela, isso tal, mas não consigo fazer nada. Se a pessoa não chegar, gente, ela não toma decisões e não tem iniciativa. Ela fica ali parada, mesmo amando a pessoa já, querendo, mas ela se paralisa. E ela não toma muitas decisões de falar o que ela quer. Então é um relacionamento que encontra pessoas, né? Eu falo pra você que também existe homens muito do coletivo que adora as mulheres nesse sentido, porque é ele que comanda, é ele que direciona,
Mas não quer dizer que essa mulher também na área da sexualidade, ela tem um favor de já pensar no sexo, é no inconsciente, mas gerando, gente. Porque ela vai pro ato já cuidando, já se relacionando em fazer o melhor fator e ficar ali nesse sentido, mas de ser cuidada. Então ela não tem ideias, ela não vai criar nenhum ambiente novo, porque é a primeira que ela vai ficar com vergonha e não vai ter muita coragem de fazer. Então ela precisa ter uma pessoa que ela queira mais isso. Então ela vai viver o resto da vida num relacionamento sexual mesmo, posso dizer, mesmo conjugal, vivendo muito esperando que o outro supra ela, porque é o outro que traz para ela. Então ela tem uma conexão muito forte nisso, isso é a mulher. E o homem? O homem, ele é totalmente sossegado, ele não vai discutir com você, tá? Você ainda mete o louco, começa a falar um monte na cabeça dele, ele desliga o cérebro. E fica olhando pra tua cara. Você falando, fala. Ele continua te olhando, sem te dizer nada. E ali você fica com muito mais raiva, você quer bater nele. Porque você fala, cara, como que pode? Eu falo tudo isso e a pessoa não fala nada. Ele não toma decisão. Por ele fica jogado, sentado muitas vezes na sala, assistindo o jogo e tá tudo bem. Gente, daí para a hora do sexo, ele vai ali, não quer muito esforço, ele não vai fazer todo o negócio para acontecer e convencer a mulher, não. Ele vai para cima do que ele quer. O inverno, o intuitivo, ele é muito nisso, gente. Ele não tem que é isso, eu tô falando, gente, numa personalidade de relacionamento conjugal, tá? Então, é um casamento pra vida toda? Pode ser, porque eles têm preguiça até de tomar decisão pra não sair fora do relacionamento. Ai, Adriana, você tá diminuindo a pessoa que tem muita linha do inverno. Gente, mas isso é o que acontece no temperança da pessoa. Ele é mais acomodado, ele não vai pra cima porque é da persona dele. O temperamento entra na persona, sabe? Desenvolvimento de como ele vai se colocar. E aí que eu quero que vocês entendam um pouco quanto isso tem a ver no temperamento. Outra coisa que acontece muito, ele é acomodado, relaxado, só pra vocês entenderem. Calmo. Você pode chegar gritando, brigando, fazendo, ele vai parar, vai ficando pra tua cara e falar, calma, não briga, por que você tá assim? Mesmo no relacionamento. Pô, você passou o dia inteiro e não me ligou, por que você não me ligou? A pessoa, né, que não é do fleumático, tá? Vou falando da parte. Ah, eu nem lembrei que eu tinha que te ligar, eu até pensei, mas depois eu falei, deixa que depois eu ligo. Ah, Adriana, então é uma pessoa esquecida? Também é uma pessoa assim, porque ela desliga o cérebro, gente. Ela não quer gastar energia, então ela economiza energia. A pessoa do inverno, ele não vai passar. Ele tem uma energia muito grande para algumas coisas, mas na área do relacionamento, dessa troca, ele tem baixa energia. Ah, então não vai arrumar ninguém. Não vai arrumar quem não gosta disso. Agora, quem gosta, tá tudo bem. Por isso que eu falo que não existe quem não vai se relacionar. É pessoas que se relacionam e só que depois que relacionam, mulher principalmente, que né, vou falar pra vocês, o homem tem a referência do sol. E a mulher tem a referência da lua entre nossos estudos, né? Então ela refere muito isso. E se o homem tem a referência do sol, ele aquece. Ele veio para esquentar você, colocar o pezinho ali de baixo e ficar quentinho, é isso aí. Agora, se você, nesse outro sentido, for um fator da parte feminina, como que a mulher se coloca? Ela foi para ser maternidade, então ela vai falar muito com essa pessoa sobre família, sobre a casinha dela, não vai ficar se expondo para ninguém, porque ela não vai colocar. É uma mulher que passa o dia pensando na vida também, fica mais sossegada. Então assim, gente, é um relacionamento muito calmo, é um relacionamento muito... ele não... Como que eu posso te dizer? Não é aquela coisa que você fala, nossa, gente, esse casal se explode no relacionamento. Não é. Daí vamos sair do inverno e vamos pegar outro casal, tá? Que é muito interessante de vocês entenderem. E depois vocês vão entendendo um pouquinho da junção de cada um. Pegar um pouquinho o pessoal Vou sair do frio e vou pro quente, tá? Porque o fleumático, ele, que é o inverno, ele traz muitas linhas frias sobre ele. Por isso que ele vive querendo se aquecer. E o primavera, ele é total quente. Quem é essa pessoa? Gente, é aquela pessoa que chega conversando, a pessoa se encanta com ela, porque ela passa, ela brilha onde ela vai passar. Chama a atenção de todo mundo. É uma pessoa que eu vou falar pra vocês sobre o corpo. Ela expõe um corpo, tá? E tanto que eu posso te dizer que é um corpo mais revelado, diferente de outra estação que eu vou falar um pouquinho mais pra frente.
Mas ele coloca muita cor, então qualquer lugar que essa pessoa chega, ela vai ser vista. Então, e aí? Só que ele também tem um fator sério de ciúmes. Ao mesmo tempo que tem toda essa exposição, essa forma, chega falando, fala, acontece, mas ao mesmo tempo tem um fator de falar, ó, é meu. Porque o Primavera, ele tem uma maior sequência sobre a criança que é nele. É uma criança eterna. Então é ciúmes, mas não é ciúmes só de uma mulher para com um homem, gente. De falar, eu não confio em você. É ciúmes bobo mesmo. Ciúmes de você com a amiga, ou você muito com o amigo no bar, entende? Daí vai ter essa pegada aí de tchu-tchu-tchu nessa hora do primaveril. Porque o primaveril, ele é muito intenso. Ele fala, ele não pensa para falar. E ele fala uma coisa e depois ele esquece que ele falou. É porque ele não fala por uma intenção de machucar. Ele fala porque passou na cabeça dele e ele joga pra fora. O primaveril não é uma pessoa que fica cautelosamente pensando no que vai fazer. Ele simplesmente pensa e vai. Por isso que ele faz um monte de coisa ao mesmo tempo e perde o foco. E isso, para um relacionamento, tem vezes que dá muito certo no começo, mas durante esse relacionamento tem algumas desavenças aí quando um não conhece o outro. Porque essa pessoa vive, por exemplo, a mulher fala, ele só pensa no carro, pôr a música no último volume, ir lá e colocar um monte de coisa no carro, abaixa a roda do carro, porque é parecido, é assim. Ele quer se aparecer, ele precisa ser visto. E de uma forma ou de outra ele vai fazer tudo para as pessoas notarem. E num relacionamento conjugal, isso para a pessoa muitas vezes dá muito problema. E é uma pessoa também que ele não tem muito apego às coisas, né? Ele, do mesmo jeito que ele tem muito amor, ele desama muito rápido. Amei, passo a não amar mais, quero muito agora, depois eu não quero. Aquela pessoa que você viu a primeira vez, conversou com ela, falou, amanhã cedo ele tá me ligando, nós vamos fazer, ele inventa, né? Vamos pra praia, vamos viajar, eu quero levar você pra tal lugar, quero você... Tá. Aí chega, não fez nada do que prometeu. Daí você fala, cara, como pode... E eu caio na dele, aí tem aquela coisa, a mulher principalmente, tá? A mulher principalmente sofre muito com o primaveril. Muito, principalmente quando o homem tem essa primeira essência. Porque ele fala, né, ele tem um fator de promessa muito alta. É aquele cara que ficou com você uma noite, fala que daqui uma semana ele quer casar com você, que você é a mulher da vida dele, que ele vai mudar toda a história dele porque ele te quer. E vou te falar que ele leva um tempo, mas pode ser que é aquele também que se envolve com todo mundo e não fica com ninguém. Porque como ele quer, não quer dizer que naquele momento ele não quis. Principalmente os meninos, tá? Ele vai querer, mas é para aquele momento. Passou aquele momento, não é tudo aquilo que ele quer mais, gente. Ele vai lá e muda de ideia. Porque ele tem essa... Ele é muito da borda, né? E outra, é aquele que chega... Nossa, eu falo que filho, nessa parte, para as mães aí, já sofre um pouquinho. Porque é aquele menino que chega chorando. Mãe, pelo amor de Deus, eu vou morrer se ela não vir para mim. Ou a menina também. Ele é o amor da minha vida, eu vou morrer se ele não chegar, ele é tudo que eu tenho. Daí passa 2 dias, tá rindo, já não tá... E aí, aquele... Quem? De quem que você tá falando? Tipo, não lembra mesmo, porque aquela dor já era. Não vou me ficar focando nessa dor, porque eu perco o foco muito rápido. Então, quem tem um relacionamento com uma pessoa do Primavera, que queira conhecer, como que uma mulher se sai muito bem com Primavera? Ela também, eu falo que de alguma, ela tem que pegar outra influência para ela. Se ela se conhece um pouco melhor, ela consegue usar, porque o homem, como eu falei para vocês, ele é o sol. Ele não consegue vestir várias máscaras, gente. É muito louco o homem. Tá? O homem, ele é muito aquilo, por isso que eu falo, o homem é muito mais... E aí a pessoa fala, mas tem homem que não é racional. É racional sim, o cérebro dele que mais funciona é nesse sentido. Ou é intuitivo, ou é no pensamento, na parte espiritualizada, que eu falo que é a parte da mente. E a mulher... Já não, a mulher ela pega muito o intuitivo e a emoção. Então ela se envolve mais emocionalmente, né? Então se você tem uma pessoa que a mulher é primaveril, o que acontece com ela? É uma mulher que é muito parecida, é uma mulher que vai gostar de expor o corpo, que chama atenção. Esse homem muitas vezes vai se sentir muito mal ou vai adorar, porque ele vai adorar porque ela é muito artista, né? Ela entra igual atora, vamos pensar assim, né? Que tem um fator que ela gosta de mostrar, atriz quer dizer, gente. Ela chega querendo se aparecer, ela faz todo aquele papel e todo mundo fica apaixonado e todo mundo fica em cima e todos os olhos sobre ela. Tem homem que adora, porque é tipo eu ter. E se principalmente você vai entender sobre personalidade. Se eu ter uma mulher dessa, eu me saio bem, porque eu não sou visto. Então por isso que o maior relacionamento você vai falar, vai dar ruim, não vai. Porque se ele precisa ser visto e não é, então ele anda com uma mulher que chama atenção que automaticamente seus olhos caem a ele.
Então isso pega muito, gente. Pega muito quando a gente fala de um relacionamento mais nessa junção de encontro, de namoro. Como os dois namoram, gente, é aquela coisa de louco, tá? É aquele que começa a se pegar lá na porta da sala e vem se pegando, se virando, é aquele relacionamento louco, né? E vai para aquele fogo todo, porque tem um fator de quente sobre o corpo. O primavera, ele esquenta, ele faz isso. E outro, o primaveril, o relacionamento do primavera... Não é só, tipo assim, no primeiro momento da conquista, mas durante isso, ele é aquele que inventa coisa, que vai montar um fator de quarto brilhante com um monte de coisa, que quer dançar pro outro. E aí, do tempo aí vai se diminuindo, pode até aumentar isso, que é muito legal, como eu falei pra vocês. Se a pessoa se conhecer, ela não vai namorar, conhecer pra namorar, ela vai realmente se relacionar pra namorar. Então, vai ser muito mais gostoso, porque ela vai se desenvolver nessa imagem. Todo mundo... Desculpa, pessoal. Todo mundo precisa de um pouquinho de primaveril pra dar uma esquentada no relacionamento, porque senão o sangue fica total frio. Então, se você tem um pouco mais de primavera, então primavera é a porção melhor. E outra, vou entender, o casal ou um dos cônjuges aí, né, do homem ou da mulher, que é mais primaveril, entenda, gente, é aventureiro. É aquele pessoa que tá aqui, vai te encontrar ali na porta da sua casa. Daqui a pouco ele fala, vamos, igual aqui, né, na cidade, é pertinho, né, do litoral, vamos pra praia. Daí é aquela coisa que passa o dia na praia e vai... Então, é pessoas que inventam muito rápido, que faz muito rápido e faz acontecer. Então, esse relacionamento é gostoso pra quem tá na fusão desse relacionamento. É aquele relacionamento que a pessoa gosta de liberdade, de voar. Então, ao mesmo tempo, você até pode pensar assim, mas o primaveril, ele vai se envolver com todo mundo. Não, ele quer ser só parecido. Às vezes ele não se envolve emocionalmente com ninguém. Se ele quiser você, ele vai se envolver realmente com você, tá? Por isso que eu falo de sair, de viver essa vida louca, é muito da linha do primavera, tá? Isso nós jovens, quase todas as pessoas que passam por esse temperamento aí dos 12 aos 24 para 25 anos, tem uma porção maior de primavera no corpo. E isso já foi colocado pra nós, porque é pra você se aparecer mesmo e o outro se ver. Tipo o bonecão do posto, oi, estou aqui. Tanto que uma mulher pra conquistar, amanhã eu vou falar sobre algumas cores, tá? Então você que tem uma amiga aí, se faz muito tempo que não se relaciona, tem vontade de se relacionar, mas não sabe como se encontrar, ou se colocar, ou se impor perto de um homem, ou um homem que quer uma mulher, aí vou falar esposa, gente, porque eu sou total pra casal, né? Então eu vou já nessa. Então, mas se queira ter um relacionamento, mais relacionamento, gente, que tem... Eu não estou falando aqui daquela noite só, tá? Eu tô falando de coisas que é mais concreta, de relacionamentos que é mais seguros, e isso vai te fazer se sentir melhor. Então, mas não quer dizer que seja isso que você queira. Se não é isso que você queira, esse fator que eu estou dizendo não vale pra você. Você vai pegar só as porções que você precisa e vai usar delas, e vai se dar muito bem. Então vamos dizer uma outra personalidade que pega muito, gente. Pega muito é a linha do outono. O outono é a linha do preto, né? Lembra que vocês lembram do colérico. Então é uma pessoa que ela é mais colocada e tem um charme total para se relacionar também, tá? Vou falar para vocês, não achem que o outono só é durão, é nada. Ele vai saber se jogar, ele vai saber se colocar, é aquele cara empresário ou é um cara que trabalha muito, então as mulheres ficam muito apaixonadas. É muito fácil da mulher se apaixonar mais por uma pessoa que traz essa linha do outono, porque se ela precisa de proteção. Agora, se é uma mulher super bem resolvida, tem o trabalho dela, tem a vida dela, gosta de se sair. Ah, eu não ligo, não quero que o homem fique me bancando, não, eu me dou muito bem. Então essa mulher, ela vai competir com esse homem. Então pode ser que dá atrito, porque os dois têm uma fusão desse sentido. Outra, o outono também é parecido. É aquele cara que vai chegar com aquele carro pá, para que todo mundo olhe. Tem pessoas que falam assim, eu não gosto dessa pessoa, ou não me sinto bem de estar perto com ela, que parece que ela tá desfilando comigo. É bem isso. Ele usa muito mais a mulher, porque isso é o poder dele. Tudo que impera com o poder vai ser usado. E a mulher do colérico, ela é pavio curto, ela vai chegar chegando, vai se colocar e o poder todo é sobre ela. Então ela vai usar muito a sexualidade para atrair esse homem e colocar do jeito que ela quer. Então é muito fácil de um homem que não espera, mas se uma mulher tiver o poder colérico, ela fecha esse homem com ela. E ela faz esse homem ficar louco, louco, louco por ela. Por quê? Porque ela impõe poder.
ela só vai ter um pouco de dificuldade dos dois se encontrarem ou ficarem muito juntos se os dois tiverem a mesma posição. Um também é o outono e o outro também. Então vai acontecer o quê? Dois cabeçudos se batendo não vai rolar. Realmente se bicam e vão conseguir, não vão ficar muito bem nesse sentido. Porque é um querendo aparecer e pondo mais poder que o outro. Então entra uma comparação, competitividade entre o relacionamento. Então se torna um relacionamento mais difícil. Mas se você for buscar também o outono, porque fala assim, Adriana, você tá falando tudo de bom e do mal. Tô falando pra vocês entenderem, gente, que a primeira coisa que existe entre nós é temperamento. E eu vou usar o tempero. Adriana, mas eu posso ter conquistado a pessoa num temperamento e mudado? Sim, porque vai usar a defesa, principalmente isso o cérebro que manda. Se você precisa daquele temperamento naquele momento, você faz ele ser mais ativado. Nós temos os 4. Então a porção que nós precisamos é a porção do que a gente precisa ser envolvida. Aí eu vou falar pra vocês, finalizando o temperamento do verão, melancólico. O melancólico é um outro nível. O melancólico é de alto padrão. Vou falar pra você, a mulher que é do melancólico, ela não vai se envolver, ela não vai querer chamar a atenção de qualquer tipo de pessoa. Uma das pessoas que a mulher, tá, do melancólico mais quer ser envolvida, ou é pela pessoa do primavera, que daí vai ser emoção com emoção e pode dar ruim, mas uma das pessoas que ela vai gostar muito desse temperamento é do outono, porque é o que encaixa sobre ela, fica o par certo, preto e o branco, né, da Corinthians, mas também dá outras coisas aí, gente, tá? Quem não é do time, me perdoe aí, mas a gente tem que jogar a brincadeira. Mas o preto e o branco, ele tem uma junção muito forte, né? E a mulher do melancólico, ela é muito atraente, ela é muito sensual. Ela realmente é as mulheres de alto nível, são mulheres mais que chamam atenção numa beleza muito única, muito minuciosa. Gente, é muito diferente eu estar falando pra vocês aqui entre bonito e bonito e feio. Eu não tô falando sobre isso. Eu tô falando de extrair no seu temperamento o que é belo, o que te atrai sobre aquilo, tá? Então a mulher do verão, ela é total no relacionamento muito gostoso, tá? Então ela é muito de envolver a pessoa, o andar dela é todo cheio de charme, então ela faz todos os homens desejá-la, mas ela não vai dar ibope pra todos. Só pra você entender, é diferente do primavera que chega chegando e fala com todo mundo porque é relacional. O verão, ele vai passar e todos vão notar. Só que ela muitas vezes não tá se sentindo bem de ser notada nesse sentido. Porque a forma, tudo bem, Michele, seja bem-vinda. E bom dia pra você também. E o andar dela é um andar totalmente sedutor, caliente. E eu falo, é muito do fetiche do homem. A mulher do melancólico é a que mais ativa no cérebro do homem esse fetiche, esse desejo, essa vontade de tê-la. E ele vai fazer muita coisa para conquistá-la. Então a mulher, muitas vezes, que tem esse temperamento, e eu fico muito, até assim, falando, gente, que a gente pudesse mudar os temperamentos para as pessoas entenderem. E isso vou falando para vocês, o dia que vou estar lançando aqui o curso da sexualidade. Se eu fosse vocês, eu pegaria, que vocês vão ver o quanto isso influencia sobre o que vocês escolhem, como lidar melhor com esses relacionamentos. Então, esse fator da mulher do melancólico, e outra, ela pensa, gente, já em casamento, tá? A mulher do melancólico, ela é mais envolvida em relacionamento. Porque ela é insegura demais. Ela tem o mesmo poder de envolvimento, ela tem poder... Ela também perde um pouco do poder porque ela é muito insegura. É aquela pessoa que é linda e você fala, ela é linda, e fala, eu não acho. Ai, será que eu tô linda mesmo? Será que eu tô sendo... Não. Nem sempre a pessoa consegue ter essa visão. Então, se você for pensando sobre o que eu posso apresentar do melancólico, o melancólico, ela é sedutora, é uma pessoa de alto nível que nem todo mundo toca e nem todo mundo tem o poder de invadi-la. Tá? Isso que eu quero que você entenda. Tem uma dificuldade nesse sentido aí. E o homem do melancólico é aquela pessoa que é um reinado. Ele é um príncipe. Você vai olhar, ele é lindo. Ele é mais quieto. Ele não vai ficar te cantando. Ele não vai ficar te comendo com o olho. Por quê? Ele é um cara que... ele consegue disfarçar melhor esse olhar. Então, ele consegue envolver, mas ele é muito minucioso para um relacionamento. É aquele que vai abrir a porta do carro para você. Ele vai citar muito bem, porque é romântico. É aquele que vai te mandar flores. É aquele que vai mandar mensagem no outro dia falando que foi maravilhoso ter você. E inventa ali ou coloca. Não é inventar de invenção, né? Mas ele coloca
uma frase, porque é muito criativo. É diferente que o lado artístico é um e o lado criativo é outro do verão. Mas o verão, gente, é aquela pessoa que envolve um quarto, tem que ter todo um ambiente para ele se relacionar. Ele não vai sair se relacionando com você em qualquer lugar, em qualquer forma. Ele vai ter todo essa, ele vai ser muito organizado no cérebro. Tem pessoas que até perdem um pouco a linha, dependendo de qual temperamento ela esteja. Mas essa pessoa também tem um fator forte de querer um relacionamento, porque ele também precisa mais sexualmente. Só que por exemplo, se é um homem que é do verão, é o que mais exige da mulher essa sexualidade afinada. Como afinada, Adriana? Nunca vi isso, sexo fino? Não, mas é o sexo mais elaborado, que a pessoa pensou o dia inteiro sobre isso, a pessoa produziu isso e passa isso para a pessoa do verão. Tá? Eu quero que vocês entendam isso, que tem uma proporção aí que tem muito forte sobre o relacionamento. E a mulher do verão, ela também vai esperar que ele ligue, que ele corresponda, que ele manda flores. E uma mulher do verão se envolvendo com outro, de outra persona, né? Porque eu tô falando, relacionamento é temperamento com temperamento. E quando é diferente, entenda que cada um vai buscar o que te falta. Então isso dá muito certo. Até falo que é mais certo nessa situação, duas pessoas por isso que falo, os opostos se atraem. Por quê? Porque é nessa forma aí que se atrai, gente. É muito, muito, muito raro duas pessoas dentro da mesma linha. Isso eu tô falando pra você quando a gente começa a estudar. Na mesma proporção, daquela forma, no relacionamento conjugal, dá certo. No mesmo sentido. Por quê? É duas pessoas muito parecidas. E não é porque elas construíram isso. Porque o que eu quero que vocês entendam? Quando eu falei a fusão... Porque se eu, por exemplo, eu sou do outono e tenho meu marido que é do melancólico, o que vai ser mais fácil? Nós dois vamos se fundir melhor. Porque o que me falta de ser minuciosa, ser uma pessoa organizada, ser uma pessoa que queira uma coisa mais fina, ele vai me dar. E eu, uma pessoa que traz mais poder pra ele, faz com que ele se sente mais empoderado, mais firme, mais potente, muita coisa... Eu posso trazer isso pra ele. E vice-versa. Ah, Adriana, então vai pegando cada um pouquinho pra se dar certo? Sim, cada um vai pegando do outro o que precisa. Só que se eu entendo que o temperamento tem muito a ver nessa área, porque, gente, todo mundo chega aqui e fala um monte sobre isso, que cada temperamento, ou desenvolvimento pessoal, mas se você não souber qual que é a proporção que você tem no seu, às vezes você não vai conseguir ter essa resposta. Na sala de consultoria, todas as pessoas que passam aqui, a gente faz essa medição. Você entende mais qual a proporção exata que você tem de cada temperamento, em cada área da sua vida. Ou é na área de social, de comunicação, de amizade, de relacionamento, né, fora de casa, ou é no trabalho, ou é com a família. Por que as consultorias mudam muito na mente é nesse sentido, tá? E é muito interessante quando você conhece você. Nossa, fica outro nível, gente. Então, para o relacionamento, você consegue se firmar melhor quando você se conhece melhor, tá? Então, que você venha pensar hoje qual é o temperamento que você quer expressar, tá? Você pode usar qualquer um deles, dependendo do que você quer desenvolver e precisa no momento. E cada um deles vai te fazer uma porção nova e diferente. Então, dentro do relacionamento, como eu falei que a mulher tem as 4 estação dentro dela, o homem também, mas a mulher é representante à lua e o homem é o sol. O homem tem mais dificuldade de expor essa transição de temperamento. A mulher tem uma facilidade muito fácil. Hoje eu posso estar no verão nessa área, venho pro primavera, daí eu pego o fleumático, porque entende que a mulher tem as 4, porque ela precisa mais desses 4 temperamentos com consciência para conseguir aplicar. Porque a mulher muda, gente. Você pode perceber. O homem mesmo fala, nossa, saí de casa, ela tava rindo, cheguei em casa, ela tá mordendo. E eu falei com ela de manhã, ela tava de um jeito, agora ela já tá de outro, né? A mulher passa por todo esse fluido. E o poder do sexo tá sobre ela. Então entende como é difícil entender-se nessa área. Como você quer aplicar hoje, o que você quer fazer, como se relacionar, como não se relacionar. E outra, a mulher tem mais dificuldade sobre a sexualidade de assumir o desejo dela. Assumir que ela tem vontade, que ela sonha e que ela quer se envolver sexualmente com uma pessoa, tá? Então o homem não tem dificuldade, mas a mulher tem muita dificuldade. E a mulher fala assim, ah não, eu queria um namoro, mas não é pra sexo. Eu falei, gente, a pessoa já tem dificuldade. Só pra você entender que aí já tem uma dificuldade. Ah, se eu não quero pra isso, então realmente você não precisa se relacionar, fica com um amigo.
Porque amigo você não faz sexo. Agora, né, que foi amigo de relacionamento. Gente, tem muito casal aí que fala assim, ah, somos amizade colorida, temos só o relacionamento nesse sentido. Então, é diferente. Então, você vai aprender a lidar melhor com isso, tá? Se você saber se colocar, saber o que você precisa e como se colocar e como se envolver. E amanhã eu vou trazer dica para vocês como uma mulher se coloca para ver um relacionamento novo, para trazer para o seu próprio relacionamento aquela, sabe, já cair no dia a dia. Gente, o meu relacionamento tá frio, eu fico na rotina. Então vamos apimentar isso, vamos trazer o namoro para essa área. E o namoro, aí eu posso falar para você que não é só o ato. O namoro, ele é toda uma junção para chegar no ato. Não adianta as pessoas acharem que vai direto, porque não existe. Se for isso, há profissionais, né, do sexo mesmo, que é nesse sentido, que agem dessa forma. Então você vai lá, tem isso, compra, paga por aquilo e vai embora. E tá tudo certo. Mas quando você se relaciona com uma pessoa, não é para esse sentido. Por mais que todos falem, mas o mundo hoje, todo mundo tá desse jeito. E é por isso que não tem pessoas se relacionando. Tem tantas pessoas sozinhas. Porque elas estão perdendo o melhor de tudo, que é a cereja do bolo. E eu falo sempre isso, que a sexualidade, você conhecer, você saber se envolver, saber ter isso, é a cereja do bolo, é onde enfeita tudo, é a hora de você querer aquele pedacinho único para você. Então é você que decide o que você quer, qual relacionamento você quer viver, o que você quer apresentar sobre isso. Se você não tem, cabe a você também escolher e falar, agora eu quero, tá? Porque também vai mudar essa situação. Eu agradeço vocês por essa live, né, por estarem aqui comigo. E vamos que vamos pra cima. A gente tá vindo novidade aí, como eu falei pra vocês. Estamos em busca disso, de trazer um novo tempo, um novo espaço para ser um atendimento físico melhor, tá? Porque eu fiquei aqui 5 anos, igual eu falei para vocês, mas para ser arrumado tudo isso, para ser preparado isso, para poder levar com muito mais fortaleza em quem vem buscar, tá? Então é uma imagem mais com identidade. Preciso fazer 10 consultorias para saber o que eu preciso? Não. Todas as pessoas que chegarem até mim, elas vão ter um resultado do que elas querem aplicar. Sem isso não tem como fazer, né, o visagismo ou a consultoria funcionar, ou um belo corte de cabelo, uma bela maquiagem, ou a roupa que você tá querendo se colocar no momento. Outra, gente, o que eu não aplico, tá vindo profissionais na mesma junção para ser aplicado. Então eu já vou vir falando para vocês um pouquinho, mas ainda o lugar e a hora a gente vai estar avisando vocês aqui, tá? Que tá sendo preparado, e tudo que tá sendo preparado pode ter certeza que tem muita qualidade, com muito amor, com muita... como que eu posso te dizer, gente? Com muito carinho, tá? É um filho crescido, na verdade, porque o filho já foi gerado, e todo o tempo que eu venho estudando, eu falo que esse filho foi passando por fases. E o ciclo do meu filho cada vez vai se fortificando mais. Então eu queria trazer uma coisa mais amadurecida, uma coisa com mais centralidade, mais firme, com mais força, para que as pessoas entendessem e passassem a multiplicar esse trabalho. Que vamos falar que também na área da beleza, muitos profissionais vai mudar um pouquinho a forma de ver o seu cliente final, e muito cliente final também vai mudar a forma de ver seu profissional, sabendo levar para esse profissional o que precisa. Porque quando deixamos na mão do outro, nós temos risco, tá? Então, se eu levo isso e dou isso na mão do profissional que não está entendendo o que eu preciso expressar com a minha imagem, vai dar ruim. Então vocês entendam que todas as pessoas que entendem isso se torna mais fácil. Homens, mulheres, falo para vocês que tem um filho aí na adolescência que precisa passar por uma transição, por uma transformação. Traga, vamos conversar sobre isso. Entenda que cada um vai passando um fator de vida e precisa dessa mudança. Então eu agradeço a todos vocês. Um ótimo, excelente dia de graça, de paz, de alegria. Que Deus possa conceder ao coração de vocês o que vocês estão almejando. Que o milagre da vida volte, sabe? Que reine sobre o coração de vocês. E que vocês vivam com intensidade. Que vocês aproveitem o que vocês têm hoje. Gente, porque pode ser nada, mas sempre vai embora. E eu falo isso, por isso que eu tenho tanta intensidade de querer viver a vida e amar as pessoas da forma que elas são. Porque eu sei que um dia esse ciclo pode estar se findando, e quando se findar, pode ser meu bichinho de estimação, ele foi embora e eu poder ser grata, isso muda a minha vida. Quando eu fiquei viúva, eu entendi tudo isso, e a pessoa
E eu entendi que eu precisava passar por isso e eu sou grata. Então você entende muitas coisas na sua vida, tanto a morte até de um ente querido, muito melhor quando você se entende. Então sejam felizes com o dia de hoje. Deus te abençoe. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Um grande beijo, pessoas.